Boa noite. Você daria um cheque em branco a certos políticos envolvidos em esquemas como o do mensalão e outros deslizes éticos e financeiros? Mesmo que você não queira passar esse cheque, setores do Congresso já estão atribuindo a certos deputados o poder para decidir sobre fichas sujas, troca de partidos e financiamento de campanhas com dinheiro público. Não acredita? Assista agora o Jornal da Cultura. E ainda nesta edição, pesquisa mostra que meninos e meninas sofrem diferentes influências ao se iniciarem ao vício do cigarro. Vamos agora aos outros destaques desta quarta-feira. O brasileiro ficou em média 20 horas sem energia elétrica em 2010, mais do que no ano anterior. O governador do Rio, Sérgio Cabral, anuncia aumento no bônus para policiais que cumprem metas na redução da criminalidade. Classe C aumenta a renda e gasta mais com produtos de beleza. Opositores de Gaddafi queimam exemplares do livro verde que dita normas de comportamento para a população. Ambientalistas querem incluir o leão africano entre as espécies mais ameaçadas de extinção. As histórias da primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar. E as imagens do Carnaval de Veneza, uma festa para os olhos e a imaginação. Participam da edição de hoje o escritor e roteirista Paulo Lins e a professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, Maria Estela Basso. O PROCON de São Paulo estuda abrir uma ação conjunta para cobrar na Justiça o pagamento de reparações a quem teve prejuízo com a falta de energia elétrica e que recebeu um não quando pediu ressarcimento às distribuidoras. Este restaurante serve 200 refeições por dia. A falta de energia aqui é comum, mas na semana passada o apagão durou 24 horas. O proprietário conta que o prejuízo com a perda de alimentos chegou a R$3 mil. Entrou em contato com a distribuidora e se surpreendeu com a resposta. Comunicaram que a parte de eletroeletrônicos tudo bem, mas a parte de comestíveis e parte de sorvete também eles não ressarcem. As chuvas neste período têm provocado boa parte dos acidentes que interrompem a distribuição de energia. Mas os números brasileiros são preocupantes. Dos 6 maiores blackouts do mundo desde 1965, 3 aconteceram no Brasil. Em março de 1999, 97 milhões de pessoas em 10 estados ficaram sem luz. Em novembro de 2009, foram 60 milhões em 18 estados. E em fevereiro deste ano, 53 milhões de consumidores de 8 estados do Nordeste ficaram sem energia de uma só vez. A energia que chega até a casa do consumidor passa por 3 etapas. A da geração nas hidrelétricas, da transmissão através das torres de alta tensão e da distribuição através dos postes. Os especialistas dizem que hoje não temos problemas de geração no país, mas que precisamos de investimento na transmissão e na distribuição de energia elétrica. Seria realmente uma necessidade de ter uma manutenção maior nos equipamentos existentes e um investimento maior por parte dos responsáveis por cada trecho. Além disso, os especialistas dizem que é fundamental aumentar a capacidade de fiscalização da ANEEL, que já tem recursos garantidos por lei. Poucas pessoas sabem que os consumidores pagam na conta de luz um subsídio para que a ANEEL possa se equipar para prestar esse serviço, né? Porém, a maior parte desse subsídio, mais de 60%, é contingenciado, vale dizer, retido pelo governo, sequer chega à ANEEL. Enquanto isso, o prejuízo sempre fica para a gente. Segundo a ANEEL, de cada 10 consumidores que pedem ressarcimento por danos a equipamentos causados por problemas na rede elétrica, apenas 4 recebem o dinheiro de volta. O PROCON de São Paulo estuda uma ação conjunta para esses casos. Nós abrimos um canal especial, através da internet, dos nossos atendimentos pessoais também, para que ele possa acessar e formular a sua reclamação e, ao mesmo tempo, ter orientações sobre a prestação desse serviço. Que o cigarro faz mal e provoca doenças graves como câncer e derrame, todo mundo sabe. Mas por que tanta gente começa a fumar tão cedo? Uma pesquisa com estudantes de escolas particulares de São Paulo descobriu que os motivos de meninos e meninas nem sempre são os mesmos.
A primeira vez sempre tem uma influência bem próxima. Olha, a primeira vez que eu fumei, eu tinha 12 anos, roubei o cigarro da minha empregada. E assim, meu pai fumava de vez em quando, eu via e assim, desde a primeira vez que eu peguei o cigarro, eu gostei. Eu achava legal os meus amigos fumando, aí acabei entrando no embalo e hoje eu não consigo parar mais. Você tinha quantos anos na época? Tinha 13 anos. E quem começa tão cedo vai ter muito mais trabalho para deixar o vício. A pessoa que começa a fumar numa faixa etária de 10 a 15 anos de idade, que é uma fase que ele está em formação da personalidade, ele começa a integrar o cigarro como se ele tivesse isso próprio dele mesmo, em termos de perfil de personalidade. Mas o exemplo de parentes e amigos não é o único motivo para a iniciação no cigarro. É o que descobriu uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, que ouviu quase 3.000 adolescentes em escolas particulares. A pesquisa revelou que os meninos e as meninas fumam a mesma quantidade de tabaco. Porém, os motivos são diferentes. Meninas estão mais expostas quando elas não recebem atenção dos pais e quando elas estão mais protegidas quando elas frequentam grupos religiosos, pelo menos uma vez por semana. Meninos estão mais expostos quando tem a perda de um dos pais. O ambiente é outro pavio para o vício. Os meninos que frequentam baladas têm 8 vezes mais chances de fumar. As meninas, 14. Os primeiros usos não são pelo prazer. Os primeiros usos são muito mais por uma questão de grupo, de enturmar. Se começou, melhor apagar o cigarro logo, porque o vício não demora a chegar. A nicotina, ela é uma substância química que tem um poder de gerar dependência muito mais forte até que outras drogas. Então, quando ele começa a fumar todos os dias, mesmo uma quantidade pequena, em 3 meses ele já tem uma dependência estabelecida. Nossa, as imagens dessa matéria dá até um pouco de falta de ar, assim, né? E eu fico penalizada de ver gente tão jovem fumando, e como a matéria está mostrando, quer dizer, o cigarro vem aí para ocupar algo que falta para esses meninos, ou no caso da menina, problemas com o pai e tudo mais. Mas o importante é como fazer, resgatar a vida de não fumante. Esse é o X da questão. Eu comecei a fumar para me tornar adulto, eu queria ser a pessoa adulta, eu queria ser mais velho, me exibir para as meninas e tal, parece que já era homem e tal. Agora, eu parei de fumar, parei com acupuntura, muito difícil, né? Parei com acupuntura na orelha, assim, aí parei, né? Agora, o que acontece é o seguinte, a doença, né? É vício a doença, né? Como o alcoolismo, como viciado em crack e tal. Que dá um prazer, né? Que é um prazer fictício, né? Vamos dizer assim, né? Um prazer que não existe, né? E tem aí as ONGs, né? São ONGs que trabalham com isso. Tem um narcótico anônimo que pode resolver isso, né? Então tem que procurar ajuda, né? Caso de medicina, caso de saúde. Mas tem gente que nem quer saber da conversa de ficar sem cigarro, de tão difícil que é a ausência. É muito difícil. Cigarro, é muito difícil. O Dr. Drauzio Varela, ele fala o seguinte, que você para de beber, você para com a cocaína, para com crack, mas com cigarro é mais difícil, demora a parar. Segundo ele mesmo, é a droga mais poderosa que tem, a nicotina. Bom, seguindo adiante, aqui a venda de produtos de higiene e beleza cresceu nos últimos anos entre os consumidores de baixa renda. Mas o que impressiona são os números. Em 7 anos, as vendas tiveram uma alta de 725%. Ou seja, os gastos passaram de pouco menos de 2,5 bilhões de reais em 2002 para quase 20 bilhões no ano passado. Há 5 anos, Luciana está gastando mais com produtos de higiene e beleza. Fez a feira hoje aqui? Fiz. Para variar. Luciana não está sozinha. A compra de produtos de higiene e beleza cresceu e muito entre os consumidores da classe C, a chamada nova classe média brasileira. Acho que é importante, né, a aparência. Tem que estar sempre mostrando, a gente está vendendo o nosso trabalho, então tem que ser primeiro a mostrar que funciona. Na classe média estão as famílias com renda entre R$ 1.015 e R$ 3.390. Hoje eles representam 50% da população brasileira. Em 2003 eram 37,5%. O consumo de produtos de higiene e beleza na classe C neste período cresceu mais de 8 vezes, enquanto nas classes AB 3 vezes e nas classes DE mais de 4.
No total, em 2010, a classe C gastou quase 20 bilhões de reais em produtos de higiene e beleza. Isso pode ser explicado pelo aumento de renda que as famílias de classe C tiveram nesse período e, como consequência, elas puderam, de um lado, ter acesso a novos produtos que antes elas não tinham, seja porque elas achavam isso supérfluo, consideravam isso um luxo, ou realmente porque elas não tinham dinheiro para comprar. A pesquisa mostrou que, além de aumentar o número de itens consumidos, também houve uma melhora na qualidade dos produtos. Por exemplo, se antes o mesmo shampoo era usado por toda a família, o que acontece hoje é que o consumidor se permite investir em um específico para as crianças ou até mesmo definir o shampoo de acordo com o tipo de cabelo. E são as mulheres as maiores responsáveis pelo aumento do consumo desse tipo de produto. Para essas mulheres de classe C, a beleza e a aparência física tem também uma conotação de inclusão social. As pessoas se cuidam mais, se gostam mais. A visão feminina dessa história é que é muito bom se cuidar, não é? Se embelezar, isso sem dúvida nenhuma. Agora, as pessoas estão tendo acesso, estão podendo comprar mais, mesmo como disse a reportagem. E os produtos também estão muito bons, né? Melhoraram a qualidade. No passado eram bons os produtos de certas marcas, sobretudo as marcas estrangeiras. Hoje não, hoje nós temos excelentes marcas nacionais com preço bastante compatível com a renda da população, então acho que isso também é muito importante, né? Agora, assim, a questão da autoestima é bom, né? Você não é bonitinho, ficar elegante. Claro. Mas a questão também, assim, eu acho que isso vale a pena, você fica mais apresentável, fica mais bonito, mas a questão de saúde e de beleza também vai da alimentação, né? Vai do que a pessoa come, vai do exercício físico, né? Ter uma vida mais saudável. Mas né? acho que quando a pessoa está você unindo isso, né? Unindo isso, a maquiagem e tal, aí sim você tem... Mas esses dados eu imagino que se as pessoas estão conseguindo comprar produtos de beleza, por mais que a gente goste, não é uma prioridade, é melhor comprar comida antes. É porque as pessoas estão realmente, como já todas as pesquisas já mostraram... Não, mas às vezes a pessoa compra produto de beleza, mas ela vai e come gordura, fritura e tal, aí fica ali, fica cheia, né? Tem que se alimentar direitinho aí não também. Há produto que dê resultado. Não tem produto que vai dar jeito. Deputados envolvidos no esquema do mensalão do PT e PSDB integram a nova comissão formada pela Câmara para decidir sobre a reforma política. São eles que vão determinar quem deve ser enquadrado como ficha suja sobre a troca de partido e também sobre o uso de dinheiro público em campanhas. Acontece que alguns deles têm contas a acertar com a Justiça. Paulo Maluf, deputado do PP de São Paulo, figura na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional, por desvio de dinheiro. Foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa no ano passado. Valdemar da Costa Neto, do PR de São Paulo, responde a processo por suspeita de envolvimento no chamado Mensalão do PT, o esquema de compra de votos de parlamentares. Eduardo Azeredo, PSDB, Minas Gerais, é réu no processo do Mensalão Mineiro, que canalizava dinheiro para a campanha do partido. José Guimarães, PT do Ceará, ficou famoso depois que seu assessor, Adalberto Vieira, foi preso em São Paulo quando tentava embarcar no aeroporto de Cumbica, com destino à Fortaleza, com $100 mil na cueca e mais R$440 mil numa mala. Estes são alguns dos 41 integrantes da comissão criada para elaborar as leis que devem impor disciplina à vida política e impedir casos de desvios de ética e enriquecimento ilícito. Como se diz, o Brasil é o país da piada pronta, né? Porque quando você vê ali o Maluf abrindo a turma... Gente, assim, a gente tem que... o homem não muda, né? O ser humano, ele continua sempre o mesmo, é difícil mudar, mas as instituições têm que ser fortes. A gente tem que melhorar o parlamento. Para aguentar uma notícia dessa? Para você aguentar o Paulo Maluf, numa comissão de ética, você imagina, o cara procurado para a Interpol, é brincadeira com a gente, com o eleitor. Né? É uma brincadeira de mau gosto. Eu estou rindo aqui, mas é uma brincadeira de mau gosto. Né? E o parlamento tem que se fortalecer. Tem que ficar forte, porque senão a gente não vai nunca acreditar no que está acontecendo. Olha, já o deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, assumiu a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ele também é réu no processo do mensalão do PT, que tramita no Supremo Tribunal Federal.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar novamente os juros básicos da economia em 0,5 ponto percentual. Com isso, a taxa básica passa para 11,75%. O objetivo do aumento dos juros é desestimular o consumo para conter a inflação. Todo brasileiro já sabe, o ano começa para valer depois do Carnaval. Até o presidente do Congresso, José Sarney, avisa que o Senado deve ficar sem quórum por mais de uma semana. O Carnaval dos senadores é maior do que o da maioria dos brasileiros. Os foliões começaram a deixar Brasília hoje e não devem voltar antes do dia 14. O Carnaval no Brasil é uma tradição, nunca ninguém resiste a esse desejo de participar do Carnaval. Mas nós vamos funcionar normalmente nos dias que devemos funcionar, quinta e sexta-feira depois do Carnaval, o Senado deve funcionar. As sessões não serão sessões deliberativas, mas serão sessões normais. E quando a gente fala do feriado do Carnaval, a gente lembra logo de álcool e direção. Essa mistura perigosa que continua provocando acidentes em todo o país. Em Belo Horizonte, em menos de um mês, a reportagem da Rede Minas flagrou 2 casos de caminhoneiros embriagados no anel viário da cidade. Eles dirigem várias horas por dia. Das 5 da manhã até as 10 da noite. Trabalham sob pressão e muitas vezes cometem excessos que provocam verdadeiras tragédias. Para alguns, até vale misturar álcool e direção. Para se ter uma ideia, no último mês, os 2 flagrantes exclusivos feitos por nossas equipes de acidentes com caminhões no anel rodoviário envolviam motoristas embriagados. O primeiro mal conseguia ficar de pé. O que aconteceu aí? Cochilei. Mas o senhor não está alcoolizado não, seu Paulo? Não bebeu nada hoje? Não. E a garrafa de pinga que tá lá dentro do caminhão? Não, Fala a verdade, só fala a verdade. O segundo flagrante, feito ontem, mostra o caminhão tombando na pista. Por sorte, o motorista não se feriu. Socorrido por populares, admitiu para a polícia ter ingerido 3 cervejas. Que ali não está dando para sentir que foi falha de freio, falha mecânica. Ele vinha com a velocidade não permitida para o local. Embora exista uma lei que proíba a venda de bebidas alcoólicas nos postos de gasolina na beira das estradas, ela parece não estar sendo cumprida. Quem denuncia são os próprios motoristas. Vários colegas que bebem, né, e vai pro volante. Pois é, isso é perigoso, não é, seu Modelinho? Demais, é perigoso demais. Inclusive acontece muito acidente com isso. Só lembrando do caso da menininha Cristal, que morreu lá no Rio de Janeiro, no Recreio, que o motorista estava visivelmente alcoolizado e caiu com o carro dentro do rio. E em tempos de carnaval, é hora de se lembrar de um dos mais antigos do mundo, oficializado no século XIII, mas que já há muito tempo existia. Estamos falando do Carnaval de Veneza, uma festa de imagens riquíssimas que se destacam pela beleza e o apelo à imaginação. Rostos escondidos, mistério e muita sensualidade. A origem está na crença dos fiéis católicos que se davam ao direito de desfrutar de longos dias de festa antes do início da quaresma, o período de meditação. O uso das máscaras e túnicas estava relacionado com a necessidade, na época, de ocultar a diferença de sexos e classes sociais. O Carnaval de Veneza foi oficializado em 1296, mas naquela época já existia na prática há mais de um século. Muitos filmes retrataram esta festa, um deles, mais recente, O Mercador de Veneza, com Al Pacino. Mas foram poucos os registros do cinema que conseguiram reproduzir o clima de magia e encantamento vivido nas ruas da cidade, que um dia foi o centro do mundo, então conhecido. É um clima completamente diferente do nosso, não é, Maristela? E as imagens foram feitas dessas tomadas durante o dia, mas o mais misterioso, o mais bonito, o mais romântico são as tomadas da noite, porque à noite é que aconteciam os bailes e os banquetes naquele período. Tem um clima de baile, né? Apesar de estar na rua. Na verdade, ele começou como bailes e grandes jantares,
e que se estendiam por um período até bastante longo, ainda bem que o nosso Congresso Nacional não sabe, senão talvez institucionalizasse um feriado ainda maior. Mas ele começava o carnaval, as festas, no início de outubro, quando começava a temporada de óperas, concertos, e ia até a quaresma, um pouco antes da terça-feira antes da quaresma. Só eram interrompidos os bailes e os banquetes no Natal para os ritos natalinos, mas senão era um período longo. Nossa, e era muito interessante também porque essas máscaras, que agora são coloridas, como a gente está vendo, e originariamente elas eram de cores mais discretas, e eles usavam então uma capa preta, uma capa escura e uma máscara. E por meio dessa vestimenta, os ricos não eram distinguidos dos pobres e nem as mulheres dos homens. É por isso então. E era um período de carnes laxatio, como vem do latim, ou seja, de abandono da carne, né? Qual a origem da palavra carnaval? Carnaval vem justamente do latim carnes laxatio, que significava abandono da carne. E o Dodge, que então instituiu em 1084, no início do século XI, essas festas, tinha como intenção ajudar com que as pessoas, naquele período de abandono da carne, purificassem a sua alma e se preparassem para o Natal. Só que dessas festas de preparação do Natal, eles começaram a fazer festas um pouco mais mundanas, e elas representavam, na origem, representam até hoje, festas em nome da independência e festas durante as quais tudo tudo pode fazer, todos os excessos são permitidos. E aí se espalha por alguns Isso países. vai ficar durante, até como a matéria diz, até o início do século XIII. No início do século XIII, o próprio Senado em Veneza institui como feriado local a terça-feira, antes da quaresma. E assim vai ficar até o século XVI e XVII, quando então, com o início da comédia dell'arte, são feitas então as peças ao improviso, e esses participantes dessas peças, esses artistas, vão aos bailes fantasiados com as suas fantasias que usavam nas peças, e aí mistura a capa, a máscara com as fantasias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o carnaval aqui no Brasil, mas eu queria só do Paulo um palpite aqui, uma impressão. Qual você vê alguma influência nessas imagens que a gente viu no carnaval que a gente tem hoje no Brasil? As fantasias. As fantasias. As fantasias. Dos bailes, né? Dos bailes. Não, na escola de samba também. Também a porta-bandeira, o mestre Sala, que está na escola de samba hoje, né? Influência do carnaval. Quer dizer, ele veio de Veneza via França, né? Chega no Brasil via França. Ele chega, né, aquelas grandes sociedades, né? Que era a participação só da alta sociedade, na Rio Branco, ali que desfilava, né? E essa influência vai para as escolas de samba que nasce na Praça 11, quer dizer, nasce no Estácio, na zona do Baixo Meretrício. Ali, né? Que a gente vai mostrar ainda na edição de hoje, no último bloco. Mas quando sai de Veneza, em Veneza era uma festa extremamente democrática, de ricos e pobres, mulheres e homens, mas quando vai para a Europa, já no século XVI e XVII, já vai um pouco como festa dos ricos, porque eram eles que tinham acesso à Comédie Française, onde saíam as fantasias, e nós vamos ter uma influência mais aí francesa do que propriamente... Aí chega no Brasil como uma festa de rico. Chega como francesa, tanto que o Luís XVI e a Maria Antonieta se fantasiavam para poder cometer excessos nas festas, né? A comédia dell'arte a gente acha que é de origem francesa, né? Mas tem raízes, então no carnaval... Vai ter origem na comédia dell'arte, que nasce em Veneza e depois se espalha pela Europa, mas via França, onde ela toma um novo fôlego e até com inspirações mais concretas que as que a gente conhece hoje, e não aquelas de Veneza, onde originalmente a comédia d'arte foi criada. E mudou muito esse carnaval do começo do século XVIII, não é isso? É, o francês, o que vai para a Europa e que nos chega, né? Vai chegar no século XIX. Hoje, em Veneza, o carnaval é muito diferente. Hoje, em Veneza, ele volta à sua origem, ele tem um período mais curto, mas ele acontece depois do Natal, ele vai até a Quaresma, com bailes que acontecem à noite e jantares, né? Sempre com as pessoas disfarçadas por meio das túnicas e das máscaras. Bonito, né? As fantasias como a Arlequim e Colombina, que nasceram lá em Veneza ainda no século XI, já não são tão comuns em Veneza como nós vamos ver no carnaval europeu e no carnaval brasileiro. E a música são aqueles... As músicas eram músicas, então, de orquestras, eram músicas, depois o Paulo vai contar como isso chega no Brasil, mas eram músicas de orquestra, músicas de câmara, de pequenos concertos, e depois as próprias músicas criadas durante as peças que eram apresentadas nos teatros. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o carnaval, só que aí falando mais sobre o carnaval aqui do Brasil. A seguir, o governador do Rio, Sérgio Cabral, dá um novo aumento no salário dos policiais
E veja também, o homem que atropelou ciclistas em Porto Alegre foi preso hoje e a polícia descobriu que ele já esteve envolvido em outras agressões.